Amém, Deus. Glória a Deus. Boa noite. É bom estar na sua casa. Louvamos a Deus pela oportunidade que temos esta noite de estar com você também, de poder chegar até você, até a sua casa, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Se você puder, por favor, já abra sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 24, lerei do versículo 17 até o versículo 31. Nós vamos concluir as reflexões que começamos, na verdade, quarta-feira, sobre a morte e ressurreição de Jesus. Poderíamos chamar de reflexões da Páscoa. Hoje pela manhã o pastor Dito, enquanto pregava, deu como tema a ressurreição da esperança para a sua reflexão, e eu acrescentei uma palavra, ou dei aqui uma espécie de continuidade, pastor. O tema que trago para esta noite é a ressurreição da esperança e da cura. A ressurreição da esperança, o que traz esperança e traz cura. Lucas capítulo 24, do versículo 17 até o versículo 31, é o texto que lerei agora. Se você puder, acompanhe aí na sua casa, mantenha a Bíblia aberta após a leitura do texto, para que assim facilite a compreensão daquilo que nós vamos compartilhar. Lucas 24, 17 ao 31. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada no túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e de entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Só até aqui. Esse texto é um texto que tem muito a ver com o nosso momento. Nós estamos vivendo um momento, em termos de Brasil, em termos de mundo até mesmo, de muita incerteza, de muita insegurança. Para alguns era um tempo de evolução, de melhora nas condições de vida, com mudanças de governo, com filosofias administrativas diferentes, com filosofias econômicas novas em alguns países, inclusive no próprio Brasil. E de repente o chamado vírus chinês, há quem diga que é um vírus de laboratório, outros dizem que é um vírus que é detectado, ou que o homem contraiu a partir do convívio com morcegos, e principalmente de se alimentar, ou dos hábitos alimentares no mercado chinês de comida.
independente da origem ou da forma como ele chegou até o homem. Fato é, ele saiu da China e veio para o mundo, e ao mesmo tempo nós hoje temos que conviver, 1 ano e meio quase depois desta situação, estamos tendo que conviver com isso. Isso criou um momento muito difícil, de muita instabilidade em todos os aspectos da vida do ser humano. Infelizmente, algumas pessoas prezam muito mais pela vida, ao ponto de dar a vida para manter a vida. Pode parecer incoerente ou até mesmo incongruente o que eu estou dizendo, mas é uma verdade. Há pessoas que passam a vida toda trabalhando e se matam de trabalhar, pensando assim ter vida, mas na verdade estão matando a própria vida. Elas não conseguem desfrutar daquilo que pensam estar construindo. A bem da verdade, elas estão se acabando. E essa filosofia rege o coração e a mente de muitas pessoas. E essas são as pessoas que foram pegas de surpresa, foram pegas no pulo. Quem preza demais a própria vida, quem valoriza demais a própria vida, se vê desesperado quando o seu dinheiro não é suficiente para comprar um cilindro de oxigênio e dar a ele uma condição ou uma qualidade melhor de vida, ou quem sabe algumas horas a mais. Ainda que se tenha muito dinheiro e se tenha trabalhado muito e acumulado muita coisa, quando o vírus tomou conta de determinadas pessoas, todo o dinheiro que tinham, todas as possibilidades que tinham, elas não fizeram a mínima diferença, porque a forma como eles foram alcançados acabou se tornando letal, e tudo aquilo que construíram acabou ficando. A bem da verdade, nesse momento, os muçulmanos, que me perdoem os irmãos e amigos a minha fala agora, mas os muçulmanos dão um show de bola em todos nós. Sabe por quê? Porque eles não prezam tanto a vida aqui nessa terra, quanto prezam no lugar para onde acreditam que vão. Por isso eles são capazes de morrer por uma ideologia. Nós vivemos uma realidade, principalmente político-partidária, onde os governadores e alguns prefeitos, não todos, graças a Deus não todos, mas alguns governadores, na sua grande maioria, falo inclusive do meu Rio de Janeiro, os últimos 5 governadores estão presos. Governadores pelo Brasil afora, a sua grande maioria, tiveram a coragem de comprar respiradores superfaturados. Alguns governadores e alguns prefeitos em algumas cidades estão tendo a coragem de represar as vacinas, fazendo disso moeda de troca. Então nós vivemos uma realidade oposta à realidade dos muçulmanos, em que morrem com prazer. Aqui nós temos uma realidade diferente, até para favorecimento pessoal da classe política, na sua grande maioria, eles matam por prazer. Essa é a grande verdade. Não era muito diferente a realidade que o povo de Israel estava vivendo, não era muito diferente a realidade daquele contexto de Jesus. Havia um certo prazer na maldade para com o judeu, principalmente. O contexto é um contexto de muita dor e muito sofrimento, é um contexto de opressão, é um contexto de humilhação, é um contexto de tristeza, de angústia, é um contexto de nó na garganta, de medo, é um contexto de insegurança, é um contexto que todos sonhavam com um novo Davi, um Davi chegará. Haverá um dia em que vai se levantar um menino de pouco mais de 1,50 m, ou 60, quem sabe, no máximo 1,70 m, e se tornará alguém que derrubará o Golias da nossa história, a saber, César e Roma, e derrubando Golias, nos dará o poder novamente, teremos novamente o nosso templo, teremos novamente a nossa vida, principalmente do ponto de vista religioso. E de repente Jesus chega nesse cenário, e para alguns, Jesus começa a se tornar esta figura. Ele cura pessoas, ele expulsa demônios, ele muda realidades pessoais, ele muda condições socioeconômicas de alguns, ele dá novamente a algumas pessoas um status e dignidade. Então todos começaram a comentar que ele poderia ser o novo Messias. Por outro lado, os sumos sacerdotes, os sacerdotes daquela época, os doutores da lei, aqueles que manipulavam o conhecimento e tinham os conchavos com Roma, naquela ocasião já havia a mistura entre governo e religião, entre política e igreja, ou doutrina religiosa,
até para que essa classe pudesse desfrutar de mais tranquilidade, ainda que o povo sofresse. Então eles começam a olhar para Jesus como um outro ponto de vista. Eu acho que esse Jesus aí, ele está parecendo alguém que vai nos dar problema. Ele está criando na cabeça do povo um sentimento de independência, um sentimento de que nós podemos. Lembram daquela frase emblemática que elegeu Barack Obama? Yes, we can. Nós podemos. Sim, é o que eles pensavam. Nós podemos, nós vamos conseguir. Jesus é o nosso Senhor. Jesus expulsou demônios, Ele multiplicou pães e peixes, Ele curou pessoas, Ele agora vai nos ajudar a tomar o poder de Roma e sermos independentes novamente. Mas aí numa quinta-feira à noite, Ele avisa seus discípulos, manda que todos eles preparem um ambiente chamado cenáculo. Ele vai para uma casa com esses amigos, com os discípulos, com os 12. Acredito que mais algumas pessoas estavam ali no entorno, ao redor. Jesus sempre andava com pessoas ao redor dele, além dos discípulos. Então ele senta com os apóstolos à mesa, se reclina, parte o pão, bebe do suco de uva, naquele caso do próprio vinho, e enquanto conversam, ele indica o traidor. Enquanto conversam, um pouco antes ele lava as mãos, mas lava os pés também dos seus apóstolos. Enquanto conversam, ele anuncia que aquele pão e aquele cálice simbolizavam literalmente o seu corpo, o seu sangue, que seria dado por todos. Enquanto conversam, ele anuncia que ele era o Cordeiro Pascal, que dali a algum tempo, dali a poucas horas, estaria sendo levado. A grande verdade é, Jesus começa a frustrar e trazer uma espécie de contraponto da esperança de libertação e mudança histórica para eles. Então começa a surgir no coração de alguns uma certa aflição. Alguns comentaristas do texto bíblico, já citei isso aqui na igreja, em outro sermão, alguns comentaristas chegam a dizer que Judas Iscariotes era alguém muito fiel a Jesus, mas quando ele percebeu que Jesus não era aquilo que ideologicamente ele acreditava, ele então decidiu rapidamente se mancomunar, se associar ao sumo sacerdote, para que de alguma forma ele tivesse, entre aspas, tirasse Jesus do centro, tirasse Jesus da referência, e então pudesse, quem sabe, trazer o novo Messias. A ideia era simples. Eu pensei que Jesus fosse quem eu achava que ele era. Eu pensei que Jesus poderia fazer aquilo que eu achava que ele podia. Eu acreditei que Jesus seria aquilo que nós esperávamos e precisamos, mas ele não era o que eu esperava, ele não pode o que eu pensava. O jeito é tirá-lo de circulação. Alguns autores comentam que foi exatamente por isso que Judas foi até o sumo sacerdote, combinou uma forma de traí-lo por 30 moedas de prata, e foi o que fez. O texto, nos capítulos anteriores, nos mostra claramente que Judas, quando Jesus está no Getsêmani, momentos antes desse momento da ressurreição, dias antes, na quinta-feira à noite, Judas chega com alguns soldados, vai até Jesus, dá um beijo no rosto, chama Jesus de amigo. Cuidado com quem te beija no rosto, te chama de amigo. Jesus ganha um beijo no rosto, é chamado de amigo, e Jesus então olha para Judas e diz assim: e aí, Judas, é assim que você entrega o Filho do Homem, com um beijo? E então os soldados vêm, prendem Jesus. Naquele momento em que eles pegam Jesus para levar, começa o embate físico. Pedro saca de uma faca, possivelmente uma faca não muito pequena, suficiente para arrancar a orelha de um deles. Jesus dá um grito, para a briga, separa a briga, cura a orelha do homem, coloca ela no lugar novamente, e depois então se entrega tranquilamente, como ovelha que se rende ou que é conduzida ao matadouro, sem nenhuma resistência, sem nenhum enfrentamento da parte dele, sem nenhuma atitude agressiva ou bélica, ele simplesmente se entrega. Sabe qual é o pano de fundo dessa história? Os discípulos e apóstolos desesperançosos, tristes, angustiados, um nó na garganta. Eles começam a perceber que Jesus então estava naquele momento indo, como vários outros deles estariam indo em sequência.
Pedro, que há poucas horas atrás tinha dito: Senhor, estou pronto a ir contigo em qualquer situação, estou pronto a morrer contigo, minutos depois, ele nega Jesus 3 vezes. A grande verdade é que toda a esperança daqueles homens começa a descer o Getsemane. O Getsemane não é um morro muito alto. Na verdade, ele é uma espécie de, como se estivessem pequenos platores. É um morro, é uma montanha com pequenos platores. E o platô em que eles estavam não era um dos mais altos. E eles começam a descer dali na direção de levar Jesus preso. E à medida em que eles descem, com Jesus devidamente acorrentado, preso, também desce com eles a esperança. A ressurreição ainda não era para eles um fato concreto, definido, consumado, compreendido. Eles não estavam agora vivendo a expectativa da ressurreição. Eles podiam ter lembrado: peraí, ele alguns dias atrás, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou aquela menina na casa de Jairo, ele ressuscitou aquele jovem que estava sendo conduzido no enterro, e a mãe dele ia atrás chorando. Não, peraí, se ele ressuscitou tanta gente, ele não vai morrer. Eles poderiam ter pensado: ele multiplicou pães e peixes, ele tem um poder sobrenatural, não haverá de acontecer nada com ele. Mas não, eles não pensaram isso. Eles simplesmente se espalharam. Quero aqui fazer uma rápida inserção no texto e na minha reflexão. Quero inserir um conceito muito importante. Os discípulos, logo após este momento, eles se dispersam. Nós não vemos aqui mais no capítulo nenhum de Lucas, não vemos mais nos outros capítulos subsequentes dos outros evangelhos após a prisão, os discípulos unidos, se encontrando e conversando. Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Tome cuidado com a forma como você lida com o seu pastor. O que você fala sobre ele? Faz de conta que eu não sou pastor. Eu aprendi uma expressão muito cedo, eu apanhei muito da vida e ainda apanho. Eu criei casca. Às vezes dói lá dentro, mas a gente tenta resistir ao golpe. Mas tome cuidado, sabe por quê? Porque se você trata mal um pastor que é sincero e honesto diante de Deus e vela pela sua alma, você corre o risco do pastor continuar orando por você, e o juízo que o pastor tentaria ter com você, ele ser colocado e perpetrado por Deus na sua vida. Então o que você faz contra o seu pastor, certamente ele não cobrará, porque talvez ele nem saiba, mas o Senhor cobrará, porque o Senhor exige de nós, pastores, que independente da postura da ovelha, o pastor seja zeloso e cuidadoso. O que a ovelha faz com o seu pastor é problema dela. É problema dela, ela colherá. Fecho a minha inserção. E foi o que aconteceu. Os discípulos naquele momento se dispersaram, saíram cada um para a sua casa, cada um para a sua vida. Pedro, após acompanhar o cortejo e toda aquela situação, nega Jesus. Após negar Jesus, também decide voltar à sua vida, e ele chega a argumentar no Evangelho de João: vou pescar. A esperança desceu o morro, a esperança desceu o Getsemane, a esperança estava acorrentada, a esperança estava presa, e agora você e eu precisamos entrar nesse texto. Nós precisamos nos ver na condição de discípulos, necessariamente de apóstolos de Jesus, de pessoas que têm caminhado com o Senhor, de pessoas que conhecem o Senhor, que já viram o poder de Deus na sua própria vida, mas por alguma circunstância, pelo que parece um distanciamento de Deus, pelo que parece um silêncio de Deus, nós precisamos entender que em dadas circunstâncias, você e eu perdemos a esperança. A nossa esperança também desce o Getsemane. A nossa esperança em dadas circunstâncias também fica acorrentada, também fica presa, também é tomada pelo silêncio do sábado, também é tomada pela dor da sexta-feira, pelas bofetadas. Quantos de nós não somos esbofeteados pelo diabo eventualmente?
quando enfrentamos algumas lutas e o diabo diz assim: e aí, você não é crente? Quantos de nós não somos esbofeteados pelo inimigo quando em dadas circunstâncias da vida passamos por questões as quais Deus usou a nossa vida na vida de alguém? Você está achando que pastor não tem problema? Que pastor não chora? Eu perdi a conta de quantas vezes Deus usou a minha vida para aconselhar casais, para aconselhar pessoas, para cuidar de pessoas em áreas das quais eu preciso de cuidados, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Eu não sei se só eu passo por isso, acho que o pastor Dito não. O pastor Dito está acima do bem e do mal dessa área, é isso, Dito? Não, né? Acho que o pastor Dito também passa por isso. A esposa dele está aqui, o pastor Dito não passa por isso, né, Jane? Lá é perfeita a situação, a vida é light, é leve, ok, glória a Deus, então eu preciso aprender com vocês. Mas o fato é que nós sofremos situações que em dados momentos elas parecem que estão literalmente acorrentadas e levam embora a nossa esperança. Mas eu quero dizer para você esta noite, que o domingo da ressurreição chega para todos nós. Talvez você, enquanto me ouve, esteja olhando para um ente querido seu, olhando para você mesmo, enfrentando algum tipo de luta, talvez uma enfermidade, talvez um desemprego, talvez um problema familiar com o filho, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, não sei. Talvez um problema financeiro junto a um banco. Talvez a sua empresa, nesse tempo de hashtag fique em casa, para quem pode ficar em casa, não tem sido um bom tempo para você, porque você não pode. E aí você está na iminência de fechar a sua empresa, na iminência de perder funcionários, na iminência de pagar boletos. O mês começou e você não sabe como fazer. É provável que a sua esperança também tenha descido Getsemane acorrentada. Mas eu quero que você venha comigo ao texto e aprenda comigo algumas coisas. Na verdade, eu não quero lhe ensinar, eu quero despertar em você alguns aspectos que o texto traz e que devem acompanhar e nortear a nossa mente, a nossa relação com Deus e com a vida. A nossa relação com Deus e com a vida não pode ser uma relação meramente marcada pelo que vem de Brasília, pelo que vem do governo de Minas Gerais, pelo que vem da prefeitura, pelo que vem de ninguém. A nossa relação com a vida, a nossa relação no dia a dia tem que ser marcada pelo que vem do alto, pelo que vem do Senhor, pela agenda de Deus, pelo mover de Deus, pelas interferências sobrenaturais de Deus. Nós precisamos crer, Deus interfere na nossa história. Nós não podemos acreditar que somente um ministro do STF é que interfere na história. No Brasil, eles mandam mais do que o presidente, isso é notório. Recentemente, um dos ministros, muito interessante, ele foi o juiz, ele foi a vítima, ele foi o investigador, ele foi tudo no processo. E deu a sentença. O STF se pôs acima da presidência, ao ponto de limitar os poderes do presidente. Não quero entrar em méritos político-partidários e na minha análise política desse momento. O que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que nem de lá vem o que deve reger a sua vida. O que deve reger a sua vida deve vir da sua relação com Cristo. A primeira coisa que me chama a atenção está no versículo 17 e 21. Olhe na sua Bíblia, versículo 17 diz assim: então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Versículo 17, a última parte diz assim: e eles pararam entristecidos. Agora vem ao versículo 21, olha o que diz o versículo 21, nós esperávamos. Eu quero que você grife essas duas expressões. Primeiro, eles pararam entristecidos, e depois, nós esperávamos. A primeira coisa que esse texto me chama a atenção, é que aqueles homens estavam, apesar de ser o domingo de manhã, apesar de estarem diante do próprio Cristo, vivo, ressurreto,
com licença, irmã, eles podiam tocar em Cristo, eles podiam pegar em Jesus, eles podiam olhar nos olhos de Jesus. Aliás, eles olharam nos olhos, eles tocaram em Jesus, mas eles pararam entristecidos porque estavam desesperançosos. Compreenda isso, meu irmão, eles estavam parados na dor. Jesus para, diz assim: gente, peraí, o que está acontecendo aqui? Só eu que não estou entendendo o que aconteceu? Me explica o que aconteceu. Diz o texto no versículo 17, a sua última expressão: e eles pararam. Eles pararam, eu imagino que um olha para o outro assim: rapaz, esse cara é doido. Eu imagino eles debochando de Jesus e dizendo assim: onde é que você está, cara? Onde é que você estava? Como é que você olha para a vida desse jeito? Você não viu o que aconteceu? E aí no versículo 21 diz: e nós esperávamos. São duas expressões muito fortes nesses dois versículos. Pararam entristecidos, esperávamos. Esses dois versículos, esses dois trechos dos dois versículos, eles destacam literalmente a desesperança, tristeza e desesperança. Talvez você esteja exatamente assim hoje, triste e sem esperança. Mas eu quero dizer para você que, apesar dessa tristeza e desesperança, aqueles homens estavam parados diante de quem podia trazer alegria, renovar esperança e renovar completamente a percepção de vida. Eles não estavam parados diante deles mesmos. Eles não estavam parados meramente diante das circunstâncias e suas impossibilidades. Eles não sabiam, ainda não tinham noção de diante de quem estavam, mas eles naquele momento estavam sim diante de quem pode mudar, ou de quem podia mudar a história deles. Talvez nesta noite você ainda não saiba, mas você está parado na sua tristeza, na sua dor, na sexta-feira da tristeza, na sexta-feira em que desceu o Getsemane abaixo, a sua esperança, na madrugada de sexta-feira, onde tudo começou a ficar triste, ruim, dolorido. Talvez você esteja parado exatamente aí, e sem esperança, desesperado. Daí vem a expressão desespero, desesperado, sem esperança absolutamente nenhuma. Talvez você esteja exatamente assim, mas deixa eu dizer uma coisa para você: você não sabe, você não percebeu, mas Ele está aí com você. Você não está meramente parado, sem saber o que fazer, andando de um lado para o outro, dentro da sua casa, perdido, pensando como lidar com o problema, e agora onde é que eu vou, o que eu faço, com quem eu falo. Não, ainda que você esteja exatamente assim, Ele está aí. Por isso o tema que eu dei foi a ressurreição da esperança e da cura. Venha comigo ao versículo 30, o versículo 30 diz algo que é muito interessante: e entrou para ficar com eles. Assim termina o versículo 29, Jesus estava decidido a ir embora, seguir viagem, mas de repente eles insistem: olha, está tarde, está escurecendo, o caminho não é fácil, não é um bom caminho, faz uma coisa, entra com a gente, come alguma coisa, quem sabe dorme um pouco, quem sabe descanse um pouco, e amanhã você segue. O versículo 30 começa assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, isso me faz entender que Jesus entrou, lavou as mãos, possivelmente lavou os pés, talvez até tenha tomado um banho muito simples, muito rápido, possivelmente tenha interagido socialmente com aqueles que estavam na casa, mas a sequência do texto diz que ele então, aconteceu que quando estavam à mesa, quando, quer dizer, possivelmente depois de todo um processo de interação social em casa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Ele pegou o pão, o abençoou, ele partiu o pão e deu a eles. Sabe o que isso me remete? Sabe onde esse texto me leva? Me leva lá no cenáculo, no começo da reflexão. Quando Jesus começou a conversa,
Quando a Páscoa começou, ele pegou o pão, partiu, deu graças, ele pegou o vinho, compartilhou com eles e disse: olha, esse pão é o meu corpo, esse vinho é o meu sangue que é dado por vós. O que eu quero que você entenda, e que eu também preciso entender, é que apesar de a gente perder a esperança, apesar da esperança eventualmente descer o Getsemane amarrada, presa, apesar da nossa dor, da nossa angústia tomar conta de nós, porque acreditamos que a sexta-feira foi só dor e sofrimento, morte e incertezas, e o sábado chegou com um silêncio sepulcral, um silêncio que nos faz ficar mais perdidos do que qualquer outra coisa. Ainda que você esteja vivendo esse momento, existem momentos, existem situações que Deus para diante de nós em Jesus e nos mostra quem Ele é e o que Ele pode, porque é o que acontece nesse texto. Ele os faz ver quem Ele é. Se você pegar os versículos anteriores, você vai ver que do versículo 18, na verdade versículo 17, quando Jesus faz a pergunta, até o versículo 29, eles começam a conversar e de repente Jesus para. Versículo 22 começa assim, veja na sua Bíblia, versículo 22, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo se surpreenderam indo de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus. Eles estão falando com Jesus. Olha só, versículo 24, de fato alguns dos nossos foram ao túmulo verificar a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Aí no versículo 25 Jesus começa, então ele lhes disse. Aí Jesus começa a narrar tudo o que havia acontecido, tudo que outrora tinha sido profetizado e ensinado sobre ele, apontando para ele, apontando para os acontecimentos daquele dia, daquele momento, daquela hora na história. Mas mesmo assim eles não perceberam quem era Jesus. Jesus meio que devolve a ironia, Jesus meio que devolve o deboche, do ponto de vista da análise, da crítica textual, quando eles aqui no versículo 17 diz assim, então, versículo 17, então ele lhes perguntou, o que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Versículo 18 diz assim, um porém chamado Cleopas respondeu, será que você é o único que não teve, ou que não esteve em Jerusalém, e não sabe o que aconteceu lá? Isso aqui é meio que um deboche, é meio que uma ironia deles com Jesus. Quando Jesus começa no versículo 25, veja na sua Bíblia, então ele lhes disse, como vocês são insensatos, e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. É como se Jesus devolvesse a ironia e dissesse assim, se tem alguém aqui que não sabe o que está acontecendo, não sou eu, são vocês. Se tem alguém aqui que não entende o que está vendo, não percebe o que está diante dos próprios olhos, não sou eu, são vocês. E talvez de maneira graciosa, misericordiosa, esta noite o Senhor esteja falando com você e comigo. Será que você não está vendo que sou eu? Será que você não está percebendo que apesar do sábado de silêncio, eu trabalhei sim, porque o meu filho não estava morto? Será que você não entende que na sexta-feira em que ele foi preso, em que ele desceu o Getsemane, aprisionado, acorrentado, você não podia ter deixado ir com ele a tua dor e a tua tristeza? Aquilo ali que aconteceu com ele era algo profetizado. O que está acontecendo com você é o que ele mesmo disse para vocês em outro momento. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus fala, eu venci o mundo, lá no Evangelho de João, capítulo 16, ainda não havia acontecido a crucificação. Não é uma palavra de retórica, não é um discurso,
não é meramente uma profecia, é uma constatação de fatos, não é uma percepção do ponto de vista cronológico do que estava por acontecer no tempo e na hora da história, era uma constatação do que já havia acontecido. Eu venci o mundo, tenham bom ânimo, quem anda comigo vai vencer o mundo, quem está ao meu lado também vencerá o mundo, em quem eu habitar não haverá derrota. É isso que Jesus está dizendo. Mas eles, mesmo depois de Jesus ter feito todo o discurso, eles continuaram desacreditando, tristes e sem esperança, porque o versículo 30 começa assim, o versículo 30 termina assim: depois partiu o pão e deu a eles. Agora veja o versículo 31. Então os olhos deles se abriram. Aleluia, aleluia. Custou, mas a ficha caiu. Custou, mas eles entenderam. Custou, mas eles perceberam: uau, é Ele mesmo. Olha a forma como Ele parte o pão, olha a forma como Ele dá graça, olha a forma como Ele fala com o Pai. Versículo 32 diz: não é verdade que o coração nos ardia no peito? Enquanto Ele falava, enquanto eu observava, enquanto a gente andava com Ele, eu dizia: pô, esse cara tem um negócio diferente, ele fala diferente, ele age diferente, ele não é um perfume diferente, não é uma roupa diferente, não é um corpo diferente, Ele é essencialmente diferente. Mas eles não tinham os olhos abertos. Eu quero concluir a minha palavra dizendo para você que o Senhor nos abre os olhos. Eu listei aqui 3 coisas. A primeira delas, versículo 17 e 21, eles pararam na dor e na desesperança. Talvez seja o seu caso hoje, parado na dor e na desesperança. A segunda, no versículo 30, eu chamei a atenção para o fato de que Ele os fez ver quem Ele era. Quando Jesus parte o pão, quando Jesus pega o cálice, distribui, compartilha, Ele mostra quem Ele é. E é interessante fazer aqui uma outra inserção. Há um link do ponto de vista neurológico, psíquico, comportamental, muito importante que se estabelece nesse momento. Naquele momento, quando Ele parte o pão e dá graça, os discípulos são remetidos na história àquele outro momento em que viram Ele fazer a mesma coisa. Então isso significa dizer que mesmo que você não esteja percebendo quem é Jesus, o que está acontecendo na sua vida, vão haver pequenos sinais de quem Ele é, do que Ele já fez, do que Ele já falou. É como se Ele dissesse assim: ei, acorda. Ei, olha aqui quem eu sou. A obra não está completa, ainda não fiz tudo o que tinha que fazer, mas é só para você se despertar. Lá, abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos. E o terceiro aspecto que chamei a atenção nesta noite é para o fato de que os olhos se abrem. Mas nada disso vai fazer sentido, nada disso ganhará vida na sua vida, nada disso terá importância se você continuar preso na sexta-feira da paixão. Nada disso fará diferença se você continuar preso no sábado, que não é de aleluia, é de tristeza, é de angústia, é de dor. Eu teria muita dificuldade de cultuar a Deus no sábado, dadas as circunstâncias históricas da ressurreição e do que significou e significa o sábado. O sábado, no contexto da ressurreição, é o dia do silêncio, é o dia do choro, é o dia da incerteza, é o dia da lágrima, é o dia do luto. O sábado é aquele momento em que você sai do cemitério depois que deixou lá um ente querido. O sábado é aquele momento em que você sai da sala de cirurgia e vai para a sala de espera, e o médico disse assim: fica lá fora, a operação vai começar dentro de instantes e eu não sei o que vai ser. O sábado é aquele momento em que você diz assim: será que eu serei curado? O sábado é aquele momento em que você olha o diagnóstico e o médico diz assim: olha, não sei como lidar.
temos que procurar um especialista. O sábado é aquele momento em que o seu chefe diz assim: olha, não tem mais jeito, a empresa tem que cortar algumas pessoas, e infelizmente você vai ter que ser a pessoa que nós vamos mandar embora por uma série de fatores. Esse é o sábado, é o lugar da incerteza, da tristeza, do silêncio, do nó na garganta. Como nós dizíamos no quartel, o sábado é o lugar do gosto de sangue na boca. É o lugar do gosto de sangue. É ruim. É ruim sentir gosto de sangue na boca. Não é porque você escova o dente e tem um probleminha de gengivite, e aí quando você escova o dente, sai sangue, aí você, ai, sai o sangue. Não, é um sangue que sai da alma. É um sangue que sai do olho com uma lágrima quente descendo pelo rosto, e só você sabe o quanto aquela lágrima esquenta o rosto. Esse é o sábado. Era assim que aqueles homens estavam. É assim que muitas pessoas estão hoje, no sábado. Jesus já ressuscitou, Jesus já conversou com elas, Jesus já caminhou um trecho longo com elas. Agora Ele está dando sinais de que é Ele está partindo o pão, Ele está dando um pouquinho de suco ou de vinho. Eu tenho um problema enorme com vinho nesse texto. Aliás, em toda a Bíblia, eu só me refiro a suco de uva, eu não consigo me referir a vinho, eu preciso me corrigir porque era vinho, só que era um outro tipo de vinho. Mas fato é, Jesus parte o pão, Jesus dá o vinho a eles, eles bebem, eles comem, e aí que os olhos se abrem. Aqui a gente pode começar uma nova série de sermões. Não vou começá-la hoje, não é a proposta, mas sabe o que me ocorre agora? Seria uma série de sermões em que nós falaríamos sobre as pessoas que precisam ver, só depois que vê que acredita, só depois que o milagre acontece que acredita, só depois que a bênção chega, oh aleluia, sapateia no poder. Eu quero ver sapatear no poder e dar aleluia, enquanto o milagre não acontece. O problema daqueles homens foi esse: eles precisaram ver o pão ser partido, eles precisaram ver Jesus dando graça, para eles olharem e dizer: gente do céu, era Ele. Agora, o que é impressionante é que no versículo 32 diz, eles dizem, viram um ponto assim: mas você não sentiu nada não, enquanto ele falava, enquanto a gente andava? Você não percebeu nada diferente não? Porque o meu peito ardia, meu coração ardia, eu sentia algo. Deixa eu dizer para você uma coisa: você não precisa ver a presença de Deus, você não precisa ver milagres, você só tem que deixar o seu coração arder, porque quando o seu coração arde é porque Ele está aí. Só não arde o coração de quem está duro, o coração de quem resiste à graça, o coração de quem se relaciona com Deus pelo que Ele pode dar e não por quem Ele é, porque o coração de quem é sensível e arde é um coração de que não precisa receber nada, sente a presença. Agora, o coração de quem vive com a mão estendida para receber, nunca sente a presença. Para sentir a presença tem que ser subornado. Oh Deus, misericórdia, misericórdia. O coração de quem é endurecido, ou o coração endurecido, é um coração que precisa ser subornado para se amolecer. Olha que coisa louca, olha que coisa louca. Eu estou quase um ateu agora falando isso, né? Que coisa absurda, mas é verdade. Existem crentes que, se não forem alcançados por uma centelha de um milagre, o coração não se quebranta. Quer que eu seja mais bíblico? Saul precisou ver algumas coisas para crer que Deus estava com ele, e mesmo Deus estando com ele, ele continuou fazendo coisas que só a carne orientava ele a fazer. Quer saber de um coração sensível que não precisa ver, mas crê? Davi, coração sensível, olhou para o gigante e falou assim: rapaz, tu é grande, mas não é dois, sou pequeno, mas não sou pedaço, quanto maior o coqueiro, pior a queda, vento que venta lá, venta cá, do jeito que vier vai voltar.
Tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e ainda hoje o Senhor me dará a tua cabeça. Vem, se mete. E glória a Deus, Golias caiu com uma gente, que ironia, um cara de quase 3 metros de altura cair com uma pedrada. Ele não caiu com uma pedrada, ele caiu por causa da obediência de Davi, que não precisou ver nada, só tinha a convicção da presença de Deus com ele. Quero concluir a minha palavra convidando você a sensibilizar o teu coração. Não fique pedindo sinais a Deus, não fique pedindo centelhas da graça de Deus. Deus tem uma obra completa para fazer. Mesmo depois de ressuscitar, Jesus continuou não sendo o libertador que eles esperavam. Jesus não caminhou na direção de Roma para tomar o poder, não. E talvez a ressurreição de Jesus, a retomada da esperança, a renovação da esperança na sua vida e na minha vida, não tenha a ver com as nossas expectativas. Esse é o nosso problema relacional com o Senhor, com a sua palavra, com os seus valores. Nós aprendemos por uma teologia rasteira, baixa, fraca, mínima, pífia, sem sentido, manipuladora, socialista, vitimista. Essa é a teologia da prosperidade. É a teologia que coloca todo mundo na condição de necessitados de algum favor. Jesus quebra isso quando ele diz assim: gente, eu ressuscitei, vamos retomar a história, mas aqui ó, nós não vamos caminhar na direção de Roma não, tá? O negócio não é tomar Roma, não é derrubar os imperadores, não é assumir Roma. O nosso negócio é implantar o reino de Deus. E quanto a vocês, fiquem aqui, porque vai descer um poder sobrenatural, e quando esse poder descer, vocês terão autoridade para pregar e fazer as coisas que eu fazia, talvez até maiores. E aí o poder é derramado. Atos 1:8, o poder é derramado. Veio um poder sobrenatural. Eles foram testemunhas na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. O evangelho chegou até Ipanema. O evangelho chega na China comunista. O evangelho chega em Cuba. Quer saber como o evangelho chega em Cuba? Pergunta ao pastor Jander, como a Igreja Assembleia de Deus faz um trabalho fabuloso lá. O evangelho chega na Rússia. Quer saber como o evangelho chega na Rússia? Vá lá na Junta de Missões Mundiais, no Rio de Janeiro, na sede da Junta de Missões, e você vai saber como o evangelho chega na Rússia, na chamada Janela 1040. O evangelho chega no norte de Minas, chega em lugares extremamente aprisionados por uma religiosidade equivocada, vitimista, desorientada. O evangelho chega entre os muçulmanos, com missionários que nós conhecemos alguns, e não podemos citar nomes, nem fotos, nem nada, mas graças a Deus eles estão lá e pregam o evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque de repente você tem planos com a ressurreição e tem esperança de que a ressurreição de Jesus traga para você algumas respostas, e Jesus está dizendo assim: ei, espera aí, você está entendendo errado. O Deus que você faz promessa e recebe coisas é Faraó. É lá atrás, é outro, o endereço é outro. Pode bater na casa do lado ali, porque não é aqui não. O Deus de barganha não sou eu. Eu tenho uma direção para a sua vida. Abra mão da sua direção, da sua vontade, e ande pelo meu caminho. Abra mão, me deixe dirigir a sua vida. Se você buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E eu sou o Deus que pode fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que você pede ou pensa, segundo o poder que em você operar. Esse sou eu. É assim que Deus fala com a gente.
Eu sou o Deus que te conduz a pastos verdejantes, que te guia a águas tranquilas, que refrigera a tua alma. Eu sou o Deus que trago você para debaixo das minhas asas, e debaixo delas você encontra segurança, proteção. Eu sou o Deus que, quando você confia em mim, nada pode te abalar. Eu sou o Deus que te renova as forças, te renova o vigor. Ainda que você corra como um atleta, você não vai se cansar. Ainda que você voe como águia, você não vai se fadigar, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus que faz da estéril mãe de filhos. Aleluia. É estéril. É estéril. Comprovadamente, clinicamente estéril, se torna mãe de filhos. Eu sou o Deus que faz o cego voltar a ver. Eu sou o Deus que diz: Talita, cumi, menina, levante, e ela volta a viver. Eu sou o Deus que grita: Lázaro, sai para fora, e o morto de 4 dias ressuscita. Mas eu também sou o Deus que deixa algumas pessoas morrerem. Eu também sou o Deus que permite algumas lutas e enfermidades. Eu também sou o Deus que deixa que alguns entrem na fornalha. Eu entro com eles, mas eles vão lá dentro. Eu sou o Deus que deixa alguns entrarem na cova de leões, e o leão não come, não faz nada com eles. Mas também sou o Deus que permiti que Nero jogasse alguns cristãos aos leões, e eles foram comidos. Creia. A ressurreição de Jesus é para restaurar a nossa esperança, não nos nossos planos, mas no propósito dele, na direção dele. Tome cuidado para depois desse sermão você não continuar com os olhos fechados, porque você continua esperando o Jesus que veio para derrubar Nero, para derrubar César, melhor dizendo. Nero veio depois. Tome cuidado para que após esse sermão, essa leitura, esse texto, esse culto, você não continuar com os seus olhos fechados, esperando alguns outros sinais para se sentir motivado a continuar. Você não precisa de sinais. O principal sinal foi dado na cruz do Calvário. O segundo maior sinal foi dado quando o túmulo ficou vazio, a pedra rolou e ele de lá saiu andando. Que sinal você quer? Uma cura? É pouco. Ele fez coisas maiores. Um emprego, um casamento. É por isso que você está trocando a sua relação com Deus? Se não me der isso, eu não me entrego. Que sinal você quer? Receber o perdão de alguém que já morreu? Perdoar alguém que já morreu? Não tem como. Que sinal você quer? Jesus chegou a dizer que uma geração incrédula pede sinais. Eles não acreditavam no que ele fazia. O que adiantar dar sinais? Se você não acredita hoje nele, o que vai adiantar ele te dar um sinal? Abra seus olhos e o resto é com ele. É para isso que ele chama você e eu essa noite, para restaurar a esperança e a cura. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Talvez o Senhor tenha chamado você esta noite para uma conversa diferente. Talvez este sermão tenha te ajudado a frustrar alguns planos, algumas expectativas, mas também tenha gerado novos planos e novas expectativas. O Senhor fala com você: minha filha, meu filho, deixa eu conduzir a tua vida. As tuas expectativas, os teus planos, por mais que você veja sinais, e por mais até que eu faça o que você gostaria, não vai fazer bem para você. Você vai se perder. Talvez eu perca você. Quantas pessoas foram curadas e foram alcançadas e foram embora, e não voltaram, e não seguiram, não foram salvas. O que está em jogo aqui não é a sua bênção, é a sua salvação.
A questão determinante não é o que você espera receber para desfrutar nessa terra, é o que você precisa para viver na eternidade. É disso que Jesus fala com você e comigo hoje. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome do Teu santo e amado Filho Jesus, nós pedimos ao Senhor, abra os nossos olhos, Pai. Não precisa partir o pão, não precisa nos dar o cálice, só abra os nossos olhos, Pai. Perdão, porque apesar do Senhor estar o tempo todo ao nosso lado, conosco, de mãos dadas, caminhando conosco, o nosso coração ficou tão duro, Pai, tão preso às circunstâncias sociais da nossa realidade, do nosso contexto, que nós perdemos a sensibilidade para o que o Senhor está fazendo hoje, para o que o Senhor está operando hoje. Nós precisamos lembrar que a sexta-feira foi difícil, o sábado foi de incerteza, mas o domingo é de ressurreição, de vitória, de vida. Nos ajude a viver dentro daquilo que é o Teu plano, o Teu propósito, a vida que o Senhor tem para nós. Perdoa-nos a incredulidade circunstancial, perdoa-nos a incredulidade que durante um tempo regeu, conduziu, orientou a nossa vida e as nossas percepções. Renove em nós a visão, a credulidade, a capacidade de crer. Renove em nós, renove em nós, reformule em nós o relacionamento contigo, Pai. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo Filho, que a comunhão, consolação e paz do Espírito do Senhor repouse sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Meu desejo é que Deus tenha falado poderosamente ao seu coração, que a sua fé tenha sido de fato renovada, que você tenha sido curado, que seus olhos tenham sido abertos, que a sua semana seja marcada pelo relacionamento, ainda que às vezes sem perceber, mas confiante na presença de Jesus ao seu lado. Deus te abençoe. Nós esperamos você na quarta-feira, lembrando do agendamento para o culto presencial. Esperamos você no domingo que vem pela manhã, nos dois cultos, às 8 e às 9, e depois às 18 horas, os cultos presenciais de Ceia do Senhor, no próximo fim de semana. A todos, uma ótima semana na presença do Senhor. Obrigado pela sua companhia.